Sejam bem-vindos e que bem vos faça sua chegada. Estamos estudando a relação de Euler. Se você não conseguiu entender nem compreendeu o tema, sua vez chegou, estejamos atentos, focados e preparados. Vamos chamar o professor Wellington Galindo. Olá, estamos de volta com mais uma videoaula e hoje vamos estudar as formas geométricas. Na verdade, vamos estudar a relação de Euler, mas para isto precisamos conhecer ou lembrar das figuras geométricas planas e agora das figuras também da geometria espacial. Então, a relação de Euler, nós vamos aqui nesta aula desenvolver a nossa criatividade, tentando fazer uma explicação mais direta. Então, fique conosco, vamos para a próximo slide. Vamos lá, pode passar. Ok. Vamos agora, dentro do contexto das figuras planas, nós vamos lembrar que algumas figuras são importantes para esse contexto. E a primeira delas é o trapézio. O trapézio é uma figura importante para as nossas análises, para o nosso entendimento sobre a geometria espacial. Além do trapézio, nós vamos também trabalhar aqui a ideia de retângulos pela formação dos vários retângulos no espaço. Também nós vamos trabalhar aqui os triângulos, né? Que também precisamos entendê-los para melhor produzir dentro desse contexto que vamos trabalhar de Euler. Ainda temos aqui o quadrado. O quadrado é uma figura importante, é uma figura da geometria plana, formado por 4 lados, e é bom entendermos isso, tá? Muito importante entender. Assim como também temos aqui o pentágono, né? A figura que contém 5 lados. Pois bem, agora eu quero chamar a sua atenção para as formas das figuras geométricas e agora no campo espacial. Assim, temos o cubo, que será uma figura muito importante a ser estudada. Daqui a pouco estaremos introduzindo a relação de Euler. Além do cubo, nós temos aqui o cilindro, né? Esse formato que é visto em garrafas, em botijões, em copos, né? Canetas, tudo a forma cilíndrica, né? Além disso, nós temos as figuras espaciais formadas por triângulos, por quadrados, por formas de hexágonos, tá? Que nós vamos ver daqui até o final da nossa videoaula. Pois bem, posto isso, eu queria analisar essa relação de Euler com você, partindo do pressuposto dessas figuras que foram apresentadas anteriormente. E aqui nós temos, em primeiro lugar, nós temos uma figura cujo formato é retangular, ou melhor, triangular, né? O formato da base é um triângulo. Nós chamamos isso de prisma, tá? Um prisma triangular é a base. O próximo prisma a ser apresentado é um prisma de base quadrada, ou seja, um prisma quadrangular, a quem chamamos também de paralelepípedo, tá? Então, esse é o contexto dessas figuras. E, por fim, esta do formato hexagonal, ou seja, a sua base é um hexágono, tá? Hex vem da palavra hexa, tá? Então, são uma figura geométrica que tem 6 lados, tá? Então, a base é nesse formato. Então, esta é a figura espaciais. E são dessas figuras que vamos estar inserindo aí a relação de Euler, que veremos a seguir. Pois bem, agora eu chamo a sua atenção para observarmos os elementos do poliedro, que nós chamamos anteriormente de prisma e outros nomes que são dados a essas figuras.
Mas agora, olhando para os elementos deste poliedro, nós vamos entender, em primeiro lugar, que ele é formado por um vértice, e vértice é todos esses pontinhos aqui, ó. Tá? Aqui é um vértice, aqui é vértice, tá? Esse ponto de encontro, ó, são tudo vértice aqui, ó. Vértice, aqui vértice, vértice, no total de 12, tá? Então, temos aqui 12 vértices constituídos neste poliedro, tá? E esses vértices, eles não apenas vão estar sendo um ponto que vai ligar outros aspectos do poliedro, mas eles vão basicamente estar ligando as arestas, tá? E o que é aresta, né? Aresta são esses pontinhos aqui, tá? São esses pontinhos aqui, ó, que está em azul, tá? Essa distância aqui é uma aresta, aqui é uma aresta, 2 arestas, 3 arestas. Então vai formar um total de 18 arestas, tá? Então observem bem que esta figura, da forma que ela aparece aqui, ela está formando 18 arestas. São 18 arestas, tá? É importante. E as faces? As faces são esses lados aqui que vão aparecer em número de 8, né? São 8 as faces. Esse lado aqui, ó, esse que está pintado aqui, tá? Deixa eu dar um traçozinho aqui para lembrar. Esse lado pintado é aresta, como todos os outros são arestas, tá? Então, estamos rodeados de arestas, no total de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, portanto, aqui, quando olhamos para essa figura, vimos que ela tem vértice, que ela tem arestas, ela tem faces. Tá? A relação de Euler diz que se eu tomar a quantidade de vértices e somá-lo à quantidade de faces, esse valor será igual à quantidade de aresta mais 2. E vejam a verdade sendo colocada aqui dentro do ponto de vista matemático. Aqui nós temos o vértice, e quando olhamos a quantidade do vértice, encontramos que o vértice tem em número de 12, está aqui, ok? Mas também o número de faces é 8, tá? 8 faces, 8 vértices. A quantidade de arestas, mesmo que não soubéssemos, teríamos a ideia de quanto seria, porque vértice mais face dá um total de 20, está aqui 20, tá? A soma 12 mais 8 igual a 20. Bem, 20 igual a mais 2. Bem, qual número que somado a 2 vai dar 20? 18. Então, logo, também a quantidade de aresta é 18. Tá? Então, quando nós olhamos essas informações de Euler, ela vai servir-nos muito para as atividades que virão a seguir. Tá? Então, continue observando, tentando fazer, tentando entender o que foi falado aqui. Só para resumir, aqui eu trabalhei as arestas, né? As arestas que são esses traçados aqui que estão em azul, tá? Aqui, ó, tudo é aresta. E nós já vimos que a quantidade de aresta, ela soma 18, né? Temos 18 arestas nesse poliedro. Mas não só aresta, nós temos também as faces. As faces são os lados, né? Isso aqui, ó. Se eu pintar tudo aqui na frente, estou pintando uma face, tá? Ó, essa face pintada, ok? Então, isso chamamos face. E quando olhamos a quantidade de faces, temos aí 18 faces, né? E os vértices? Os vértices são os pingos em vermelhos aqui, tá? Os que estão pintadinhos aqui em vermelho são chamados de vértice. Tudo bem? Agora que já tomamos conhecimento da relação de Euler, que é quantidade de vértice mais quantidade de faces é igual a quantidade de aresta mais 2, então vamos ao que nos interessa. No próximo bloco vamos estar resolvendo algumas questões. Fica comigo. Pois bem, agora estamos diante de
uma nova figura. Que sabemos o que é o vértice, tá? Então, já temos aí um vértice, nós já sabemos o que é isso. Então, esse aqui é o primeiro vértice que aparece, bem? Então, nós vamos contar. Primeiro, na verdade, essa figura espacial que nós estamos trabalhando, encontramos o primeiro vértice. Agora, o segundo vértice é esse pontinho aqui embaixo, está escondidinho, está lá por trás, né? Está atrás, esse aqui, ó. Esse aqui é o vértice número 2, tá? Marcando aqui para você entender bem o que é que a gente está fazendo. Temos o vértice número 3, é esse que está aqui atrás, ó. Aqui, esse vérticezinho aqui, esse ponto que está ligando, tá? Tem mais vértice? Tem o vértice de número 4 aqui, esse outro pontinho que chega aqui, tá? Esse aqui também é um vértice. Tem mais vértice? Tem. O vértice de número 5. Tá? Já tem 5 aqui, ó. 1, 2, 4. E agora o último vértice, tá? Que é esse aqui, ó. Esse vértice aqui vai chamar o vértice de número 6. Então temos 6 vértices. 6 vértices e 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, 6 vértices e 5 lados. Tá? Bem, o que mais podemos encontrar nessa figura? Agora vamos trabalhar as suas arestas, mesmo aqui chamando isso aqui de cara, pode chamar também de faces, tá? Que a gente vai trabalhar as faces, ok? Então vamos trabalhar as faces, chamando de cara, não é aresta ainda, é o lado. Então esse pontinho aqui, tá? Então aqui está o lado 1, que é esse lado que está visível aqui. Mas temos o outro lado aqui, que é o lado 2. Esse lado é o lado de dentro. Esse aqui, ó. Esse aqui é o segundo lado. Então, lado 2. Mas temos também o lado 3. E onde que está o lado 3? O lado 3, vamos chamar esse lado de baixo, tá? Agora, o lado 4. O lado 4 é esse lado de trás aqui. Tá? Vai aparecer aqui, o lado 4. Nós temos ainda aí o lado 5, né? O lado 5 está aqui, ó, que é este lado aqui que aparece para a gente. E temos ainda o outro lado, que é o lado que não aparece para nós, que é o lado 6. Tá? Então, imaginemos aqui, nós temos quantidade de lados 6, quantidade de vértices 6. Bem, eu quero saber as arestas, essas linhas em verde escura ou em verde pontilhada aqui, que nós vamos passar a ver lá no próximo slide, onde faremos o cálculo das arestas desse prisma aqui, ok? Então fica conosco e vamos para o próximo. Pois bem, estamos indo para o final de nossa videoaula e vamos verificar na prática a relação de Euler. Nós verificamos anteriormente aquele poliedro, né, cuja base, né, e nós verificamos ali a quantidade de vértices, a quantidade de faces, e queremos saber a quantidade de arestas daquele poliedro. Tá? Bem, nós vimos que aquele poliedro ele tinha 6 vértices e tinha 6 faces. Logo, a quantidade de arestas será a soma de 6 mais 6, que será 12. Para encontrarmos lá o valor de A, vamos diminuir de 2, tá? Menos 2, que vai ser o valor de A. Mas quanto que é 12 menos 2? 12 menos 2 é igual a 10. Tá? Então, o valor de A é 10. Tranquilo? Agora vamos só verificar a questão em voga. Verificamos, temos vértice mais faces é igual a aresta mais 2. Então, são 6 vértices, são 6 faces, que vai ser igual a A. Mas A foi quanto? A foi 10. Logo, 6 mais 6, 12, igual a 10 mais 2, 12. Assim, verificamos, né, a relação de Euler de acordo com o poliedro que tínhamos. Faça isso para qualquer poliedro que este resultado vai permanecer, ok?
equilibrado, né? Numa equação, o valor de um membro será o valor do outro, o valor de um lado será o valor do outro. Pois bem, quero agradecer a você que ficou conosco. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário é importante, ok? Te aguardo no próximo vídeo ou na próxima.